Bom dia, doutores, doutoras, sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula de responsabilidade profissional. Espero que estejam todos muito bem, espero que estejam com saúde. Podem confirmar para mim se estão me ouvindo bem, se estão vendo a tela compartilhada, por favor? Bom dia, professor, tudo bem? Estamos sim. Maravilha, Joelson, muito obrigado aí pela sua participação. Pessoal, lembrando, fiquem sempre à vontade, participem da aula, façam comentários, perguntem, tirem suas dúvidas, tá? Lembrando também que lá no Classroom nós já está à disposição de vocês também, né, o questionário referente à nossa aula de hoje. Vocês têm até às 11h40 para responder ao questionário referente à nossa aula de hoje. O material está postado no Classroom e a nossa aula está sendo gravada, tá? Então, só lembrando, né, já está ativo, já está à disposição de vocês para resposta o nosso questionário referente à aula de hoje. Com base nos alunos que responderam aquele questionário, é que eu farei a chamada referente à nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só entrar em contato comigo, pessoal. Já que a tela está compartilhada, vamos então iniciar a nossa aula. Pessoal, é importante nós lembrarmos aqui que hoje nós falaremos sobre os princípios bioéticos, né? Mas para isso, para que nós possamos aí chegar nos princípios bioéticos, nós temos que falar da bioética clínica e do direito médico, até porque não haveria razão de termos princípios, né? Ou eles não teriam finalidade, senão para regular, para restabelecer o equilíbrio entre as relações médico-paciente. Essa é a grande finalidade, essa é a grande importância dos princípios bioéticos. Então é com base nessas premissas que nós começamos a nossa aula de hoje, né? É fundamental, é importante, né, que nós tenhamos a compreensão clássica, que nós tenhamos a compreensão bastante extensa daquilo que significa a bioética, né? Ou seja, nós estamos falando da ética da vida. Então, a bioética tem como finalidade o estudo, né, da ética com vida, ou seja, da manutenção da dignidade do ser humano, né? Até porque a vida só tem de fato e real sentido quando vivida na sua plenitude, quando preservada ali em sua ética, né, em sua mais espessa garantia de subsistência. Então, é fundamental, é imprescindível que nós tenhamos essa concepção de que a bioética nada mais é do que a garantia da manutenção de uma vida com dignidade, né, de uma vida em que os limites éticos de atuação do profissional da saúde não serão ali ultrapassados, né? Hipócrates já dizia, e consta do juramento, né, de que o médico, quando não puder curar, que amenize, quando não puder amenizar, que console a dor, né, e o seu paciente. E essa é a grande função, na verdade, nós veremos isso mais daqui a pouco, da atuação médica, né? Sempre fazer o bem ao paciente, sempre evitar que do tratamento ali existam sinais ou sintomas prejudiciais ao paciente. Então, sobre toda essa hipótese, sobre toda essa questão, logicamente que nós temos aí também a questão histórica da bioética, né? Por que passou-se a se preocupar com a bioética, né? Na verdade, a bioética ela surge para limitar as ações da pesquisa relacionada a seres humanos, né? Esse foi o grande objetivo, seja, né, no pós-guerra da Primeira Guerra Mundial pelos Estados Unidos ou durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Então nós tivemos ali todas as pesquisas que foram realizadas, todas as atrocidades que foram realizadas por essas pesquisas em seres humanos, né, dos quais buscava-se ali experimentos, seja para a criação, né, de super soldados, seja sobre todos os aspectos que nós estamos aí observando. Então, é onde nós temos essa concepção da importância desses limites bioéticos, né? Então, sobre todos esses aspectos, é importante lembrar aqui agora que esses princípios relacionados à responsabilidade com o paciente,
é que, na verdade, limitam a atuação do profissional, né? Garantem que essa relação médico-paciente seja aí equilibrada e com a preservação de direitos, né? Desde muito jovens, todos nós aprendemos, né, principalmente ali nas nossas famílias, que o nosso direito ele termina quando começa o direito do outro, né? E que deve existir um equilíbrio entre direitos e deveres de cada qual. E esse é o grande aspecto, né? A partir do momento que nós observamos somente os nossos direitos, com certeza nós estamos lesando também aí os direitos alheios, né? Aqui com relação ao que eu disse sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as atrocidades, né, que foram praticadas na Alemanha, onde experiências aí foram realizadas com pessoas, né, a fim de, né, logicamente, ter um autoconhecimento, mas lembrar, né, que pessoas foram mutiladas, foram infectadas como doenças, a fim de que se pudesse verificar também quais eram as mudanças, né, no indivíduo em razão dessas experiências, pessoal. Logicamente que foi um período também de grande avanço tecnológico, né? Tirando tudo aquilo que foi ruim, e claro que foi, e uma coisa não justifica a outra, nós tivemos sim muitos avanços tecnológicos e biotecnológicos, né, que em momento posterior continuaram a ser realizados, foram utilizados para o bem, mas, como eu disse, uma coisa não justifica a outra, né? Por mais que nós tenhamos tido avanços biotecnológicos, né, não justifica a prática de atrocidades como foram realizadas. Como eu disse, tanto na década de 20 e 30, após a Primeira Guerra Mundial pelos Estados Unidos, como durante a Segunda Guerra Mundial, no primeiro período ali da Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Um fato que nos traz e é extremamente importante, né, o do porquê que nós estamos estudando esse tema hoje, né, do porquê que ele é importante para o conhecimento médico. Por quê? Porque, querendo ou não, o médico ele lida com o direito fundamental mais importante do ser humano, que é a vida. Então, em razão disso, né, por todos esses crimes cometidos contra a humanidade, é onde no pós-guerra, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a aprovação do Código de Nuremberg, né, e o julgamento de Nuremberg daquelas pessoas que praticaram atos, crimes contra a humanidade diante desse comportamento, né, que infringiu ali os limites da dignidade da pessoa humana. Então, nada justificava aquelas ações que foram cometidas. E aí, então, nós temos a finalidade da bioética. Então, o que é que a bioética busca, né? Qual é o exato sentido da sua existência? Na verdade, é a proteção da vida. Então, eu preciso proteger a vida, mas essa proteção da vida, ela necessita que a relação médico-paciente seja uma relação equilibrada, ou seja, onde a dignidade da pessoa humana sempre esteja em primeiro lugar, né? Então, olha só, vamos aqui verificar isso novamente. Então, a partir do momento que nós estamos observando aquilo que significa a bioética, ou seja, né, a finalidade de proteger a vida, que essa vida, né, que é mantida durante esta relação ou pela relação médico-paciente, sempre seja preservada em sua dignidade, pessoal. E dignidade não é um aspecto, não tem um sentido puramente subjetivo, né? A dignidade, na verdade, ela tem um aspecto legal. É digna toda a vida em que os direitos fundamentais que estão contidos lá no artigo 5º da Constituição Federal sejam mantidos, né? Que o artigo 6º da Constituição Federal sejam mantidos. Dentre o artigo 6º, nós temos o quê? Nós temos o direito à saúde, ou seja, é um direito social. O artigo 5º trata dos direitos fundamentais, como liberdade, igualdade, vida, propriedade e assim por diante. Então, a Constituição Federal, tanto no artigo 5º, no artigo 6º, e entre os artigos 196 e 200, eles vão tratar aí dos direitos que, tecnicamente, garantem aí a dignidade da pessoa humana, a dignidade da vida da pessoa humana. Até porque
nós sabemos também que em alguns países, não no Brasil, mas em alguns países do exterior, principalmente da Europa, né, já se discute, e nós já falamos sobre isso numa outra aula, do direito, né, da pessoa morrer com dignidade. Ou seja, já se discute também o fato de que simplesmente estar vivo não é o suficiente para que a pessoa tenha uma vida com dignidade. Então, o direito de morrer com dignidade também é um aspecto que se estuda e já se analisa em outros países, né? Pelo estudo aí da eutanásia, da ortotanásia, da distanásia, então todos os aspectos da cessação antecipada da vida também. Então é importante que nós tenhamos aqui essa lembrança também sobre esse fato. Bom, a partir do momento, né, em que eu ainda estou fazendo uma introdução para que nós possamos abordar os princípios bioéticos, né, também é imprescindível que nós tenhamos aqui a nítida compreensão, né, desta relação estreita, desta relação muito próxima que existe entre a bioética e o biodireito. Percebam, né, que a bioética, como eu já disse, é a ética da vida. O biodireito é o direito da vida. Então, a partir do momento em que eu tenho a proteção da vida, percebam que a vida, ela sempre vem aqui em primeiro lugar. E aí ela vem seguida daquilo que a complementa, seja a ética ou seja o direito. A ética é o comportamento de um indivíduo para com os demais, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. E o direito é a preservação desta vida com dignidade. E nós temos aí, né, inúmeros autores, inúmeros doutrinadores que tratam destes temas, né? Até eu faço várias citações aqui, e a primeira que eu trago para vocês diz que as doenças emanavam do sobrenatural, porque fatalmente levavam à morte. Por essa razão, o único tratamento disponível era a magia, cujos rituais específicos espantavam os demônios. Então, a partir do momento que nós começamos a viver em sociedade, a partir do momento em que os direitos foram garantidos aos indivíduos, seja, né, pela vingança privada, ou seja, por cada um lutar pelo seu direito, seja quando o Estado assume a proteção dos nossos direitos, né, nós temos então esta garantia, nós temos essa perspectiva de que, né, a vida deve ser mantida com dignidade. E hoje nós sabemos que ela é mantida com dignidade pela proteção do Estado. Cabe ao Estado garantir e manter a nossa vida com dignidade. Então, esse é um primeiro aspecto aqui que nós abordamos, né? Outros aspectos que nós devemos observar sobre tudo aquilo que nós já falamos é, na verdade, questões que estão diretamente relacionadas aos profissionais, né? Nós vemos e nós sabemos que ainda hoje muitas atrocidades são praticadas, mas de uma forma mais individual, né? Como nós sabemos de médicos que praticam estupros das suas pacientes, e isso foi amplamente aí divulgado. Nós sabemos de ações que são praticadas em centros clandestinos de aborto, né? Nós sabemos de várias hipóteses que ainda justificam aqui a garantia desta bioética, ou seja, desse reequilíbrio entre paciente e profissional da medicina. Por quê, pessoal? Olha só, né? Nós vimos nas aulas anteriores que nós tínhamos o paternalismo, nós veremos isso ainda, existia o paternalismo, ou seja, o médico tinha decisão absoluta sobre o tratamento do paciente. A partir do momento em que o paciente acaba tendo mais autonomia com relação ao seu tratamento, nós temos um reequilíbrio, ou seja, o paciente não é mais obrigado a submeter-se a tudo aquilo que o médico indica, né? E esse equilíbrio é que, logicamente, garante o direito dos indivíduos, né? E por isso, em razão de todos esses fatores históricos que nós já aqui mencionamos, é onde a bioética passa a ser, então, né, logicamente, um instituto de proteção internacional dos direitos humanos quando se trata de tratamentos médicos, quando se trata de pesquisas relacionadas a seres humanos. Tanto é que nós temos, por exemplo, o Comitê de Ética e Pesquisa, né? O que é o CEP? Esse Comitê de Ética e Pesquisa
Na verdade, cada universidade tem o seu, né? E quando algum pesquisador vai fazer uma pesquisa relacionada a seres humanos, essa pesquisa ela tem que ser submetida e autorizada pelo CEP, né? Ou seja, o que é que nós, membros do CEP, eu faço parte do CEP da Universidade Brasil. O que é que nós observamos como relatores dessas pesquisas? Se esses princípios bioéticos estão sendo observados. Ou seja, se ali estão inseridos os princípios garantidores da preservação do sujeito da pesquisa. Então, por quê? Para ver se aquela pesquisa ela é de fato útil, para ver se aquela pesquisa não traz mais prejuízos do que benefícios aos participantes, para ver se os materiais biológicos e genéticos estão sendo preservados, corretamente descartados, se essas informações estão sendo preservadas em seu sigilo. Então, tudo isso hoje, uma vertente, uma pequena vertente aí do que nós temos relacionado à ética da vida, né? Mas por que, de fato, então, a existência da bioética, né? E de acordo com o Dallagnol, que não é o procurador lá da Lava Jato, o Dallagnol diz que se for levada em conta a origem da palavra, né, bioética significa nada mais, nada menos do que a ética da vida. Para Dantas, a bioética, portanto, em sua origem, teria um compromisso com o equilíbrio e preservação da relação dos seres humanos com o ecossistema e a própria vida humana. Até porque, pessoal, se nós tivermos um comportamento desequilibrado, né, para com a vida humana, para com a vida em si no planeta Terra, nós estaremos aí de forma concreta, nós estaremos aí de forma prejudicando a própria vida da humanidade. O Diniz diz ainda que a bioética consistiria ainda no estudo da moralidade da conduta humana na área das ciências da vida, procurando averiguar o que seria lícito ou científica e tecnicamente possível. Então são todos esses aspectos que nos levam aí a ter esse equilíbrio, a ter essa limitação quando nós tratamos de bioética, né? Na década passada, muito foi se discutido sobre, por exemplo, a clonagem de seres humanos, né? Sobre a produção em laboratório de tecidos. Ainda hoje, muito se discute sobre as células-troncos, muito se discute sobre a transfusão de sangue, como nós já falamos, muito se discute sobre o transplante de órgãos. Então, ou seja, muitos assuntos ainda são observados, né? A nanotecnologia utilizada para fins médicos, a medicina, né, hoje já é uma realidade, né? A telemedicina, as operações robóticas, então tudo isso que é relacionado à biotecnologia está limitado, existe um parâmetro de atuação, né? Não é ilimitado, não se pode fazer qualquer coisa. E é por isso que nós temos, então, essas limitações trazidas aí pelos princípios da bioética. Além disso, nós temos o fato, né, de que o médico aí, né, a conduta médica em relação a esta prevalência das ações, a essa prevalência aí da autorização do paciente em submeter-se ao tratamento, é o motivo pelo qual, né, nós buscamos, o próprio Código Penal impõe aí sanções para amenizar esse tipo de problema. Então, cita-se aí o artigo 146, né, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Penal, a fim de que possa-se buscar também a repressão a esses fatos. Como nós já comentamos em aulas anteriores, o médico, logicamente, que ele tem responsabilidade sobre a sua conduta profissional. Via de regra, a sua atuação, né, a sua responsabilidade é uma responsabilidade de meio, ou seja, ele não se responsabiliza pelo resultado, mas por empregar em prol ao paciente todo o seu conhecimento, toda a tecnologia disponível para a busca da cura, né, para a busca de amenizar ali o estado clínico daquele paciente. Mas nós sabemos que existe também uma exceção, e a exceção está nos procedimentos, nas cirurgias estéticas. Por quê? Porque sobre esse aspecto a responsabilidade é de fim. Então, aquilo que foi contratado deve ser entregue ao paciente, né? Já o biodireito, ele é um ramo muito novo, assim como o direito médico.
né, do qual ele está intimamente ligado ali nesta relação médico-paciente. Tanto é que o Mascarin, ele diz que a bioética introduziu o termo bio na esfera das ciências sociais, e dentre elas a do direito, surgindo assim o biodireito. E o biodireito, ele é resultante da bioética com o direito, ou seja, então o que nós estamos estudando está também diretamente relacionado com a garantia dos direitos e deveres, tanto dos médicos quanto dos pacientes, né? E este é o grande objetivo. Como eu disse, né, talvez a palavra-chave aqui da nossa aula seja o equilíbrio, a busca, o restabelecimento deste equilíbrio. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós temos ali o conceito do que é biodireito. Ou seja, ele deve e ele pode ser definido como um novo ramo do estudo jurídico, resultado desse encontro entre a bioética e o direito. Ele é um ramo do direito público, pessoal. Ele é um ramo do direito social. Ele se aplica a toda a sociedade de forma indiscriminada, né? Que se associa à bioética, estudando essas relações jurídicas entre o direito, os avanços tecnológicos conectados à medicina e à biotecnologia, periculosidade e peculiaridades relacionadas ao corpo, à dignidade da pessoa humana, né? Muito se discute até hoje no direito, por exemplo, como se faz o descarte de embriões, né, que estão ali congelados, aguardando ou por não terem sido utilizados na fecundação artificial, né? Então, ou seja, a partir do momento em que nós temos um embrião, ou seja, já fecundado, que não foi, né, inserido, que não foi objeto ali de fecundação artificial, como é que nós temos o descarte? É um sujeito de direitos? Não é um sujeito de direitos? Pode-se descartar esse material genético de qualquer forma? É claro que não, né? Então, desde o momento do bebê de proveta, do primeiro bebê que nasceu, né, fecundado extra, né, fora do corpo da mãe, né, e gerado dentro do corpo da mulher, né, nós temos muitas questões, né, situações que só se pensava a nível de filmes, como por exemplo o transplante de face, e nós já tivemos um transplante de face, né, divulgado aí, nós não sabemos aquilo que está sendo feito, ainda não foi divulgado a nível de ciência, de pesquisa, mas nós já tivemos um transplante de face, ou seja, algo que até pouco tempo atrás era coisa aí de ficção científica. Então, muito se evolui, né? A questão das guerras químicas, das guerras biológicas. Então, tudo isso deve ter um controle, tudo isso é algo que é regrado pelo direito, pelas relações internacionais, pelo direito internacional, logicamente, diretamente é ligado com a vida humana. E nós sabemos, né, por tudo aquilo que eu disse até agora, o quanto evolui rápido, o quanto surge, o quanto nasce, né, as mudanças sociais em razão das mudanças tecnológicas e das mudanças biotecnológicas, né? E em poucos anos, aí, em menos de 40 anos, nós vimos surgir o computador, nós vimos surgir o celular, e aquilo que hoje é comum a todos nós. Mas quando eu nasci não era, por exemplo, e eu não tenho 40 anos ainda. Então, são questões que nós vamos observando com o tempo, né? Que nos últimos 40, 50 anos, nós tivemos uma grande evolução, nós tivemos um grande avanço biotecnológico, né, do qual antes talvez nem se pensava. Então, o quanto nós ainda evoluiremos nos próximos 30 ou 40 anos aí. Então, como forma de limitar, né, como forma de impor esse comportamento ético em relação ao ser humano, né, já que nós vimos lá, por exemplo, a clonagem da ovelha Dolly, a clonagem, por exemplo, do touro bandido lá que pulava nos rodeios, né? Muito se quis e muito se desejou também aí a clonagem de seres humanos. Mas para garantir a proteção de todas as espécies, por que eu digo isso? Porque é essencial que hajam limites para a atuação humana, né? Posto que com os avanços da engenharia genética e biotecnológica, é fácil constatar que se não houver limites, muitas pessoas vão brincar de Deus, criar novas espécies, alterando organismos já existentes, né? Quem é que nunca viu lá o filme Parque dos Dinossauros? Imagina se do dia para a noite
consegue-se aí novamente dar vida, né, replicar material genético que possa ser encontrado em fósseis e nós termos aí, por exemplo, dinossauros vivos novamente. O quanto isso vai alterar a cadeia, né, da evolução, o quanto isso vai alterar aí a cadeia da vivência, da vida no planeta Terra novamente, criando aí novos predadores e novas presas. Então isso é um aspecto bastante simples, mas que precisa, logicamente, aí, observar essas questões. Essas alterações de organismos vivos pode levar à decadência de toda a vida humana se não houver esses limites de ação, né? E isso Kant já dizia: os seres cuja existência não assenta em nossa vontade, mas por natureza tem, contudo, se são seres irracionais, um valor meramente relativo, como meios, e por isso denominam-se coisas, ao passo que os seres racionais denominam-se pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, ou seja, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, portanto, nessa medida limita todo o arbítrio, né, que é o objeto aí de respeito. Mas nós sabemos, né, que além desse conceito do Kant, nós sabemos que hoje os animais, né, os seres irracionais, também são detentores de direitos, né? Quem é que não se lembra aí dos cachorrinhos lá, dos beagles, que eram utilizados pela indústria farmacêutica e de cosméticos, né? E muito se reprimiu e hoje existe uma campanha aí bastante intensa, bastante forte para a preservação dos animais em razão aí da utilização de pesquisas, experimentos que são realizados, né? Um outro aspecto aqui extremamente importante relacionado ao biodireito e à bioética é essa missão de garantir que a ciência vai de fato contribuir para o progresso da humanidade e não acabar com a vida no planeta Terra. Então esse é um outro aspecto que nós temos aqui, é um outro aspecto que nós observamos, a fim de que existam, como eu disse, limites, existam ali equilíbrio entre essas ações. E agora sim, pessoal, adentrando ao objeto, né, aquilo que de fato foi planejado para a nossa aula de hoje, que é o tratamento dos princípios da bioética, né? Os princípios vocês vão ver que é algo natural, né? É algo que nem precisaria estar normatizado ou ser imposto, mas em razão de muitas condutas que extrapolam, que ferem esses princípios, eles foram então criados, né? E logicamente, como eu disse, de acordo com o Código de Nuremberg, do julgamento de Nuremberg, de todos aqueles que praticaram, né, atos contra a humanidade após a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, esses limites foram impostos aos profissionais da saúde. O primeiro princípio é o princípio da autonomia. Então, o primeiro princípio bioético é o princípio da autonomia, que corresponde a esta exata capacidade de governo próprio conferido ao homem, ou seja, o indivíduo maior e capaz tem governo sobre a sua própria vida, tem autonomia de decisão sobre a sua própria vida, né? Então, a autonomia significa a capacidade de autodeterminação da pessoa maior e capaz, mediante a qual ele, como eu disse, desde que capaz, pode tomar suas próprias decisões relativas ao método de tratamento a ser utilizado pelo profissional médico, né? Lembrando que existem fases. Então, primeiro nós temos o diagnóstico, depois nós temos a indicação de tratamento, e aí nós temos um prognóstico. Olha, então, se for realizado o tratamento dessa forma, é possível que haja uma melhora, é possível que haja uma estabilização ou até mesmo uma recuperação em razão daquela doença. Então, é fundamental que o paciente tenha essa autonomia. E essa foi a grande contribuição para que nós chegássemos à efetivação, né, da bioética como uma matéria de direito relacionado aí, então, ao biodireito. Então, o primeiro princípio é o princípio da autonomia do paciente maior e capaz, né, para que ele possa determinar, para que ele possa dirimir qual é o tratamento em que ele deseja se submeter. Então, percebam, quanto maior a autonomia, quanto maior a capacidade do paciente,
nós reequilibramos a relação, né, com o médico. Então, esse é um aspecto importante. Quanto menor a capacidade do paciente, quanto menor a autonomia do paciente, maior a autonomia do médico. Por exemplo, em relação a crianças, em relação a pessoas incapazes. Nisso, nessas hipóteses, a autonomia do médico, ela aumenta. Nessas hipóteses, a autonomia do médico, ela se expande, né? Nós temos o segundo princípio, que é o princípio da beneficência, pessoal. É aquilo que sempre se espera do comportamento e da ação médica, né? Que o médico sempre fará e sempre agirá para o bem do paciente, né? É o critério mais antigo da ética médica, tendo suas raízes na medicina. Então, ou seja, o princípio da beneficência é o aspecto do qual sempre se espera que o médico haja ali, né, em prol do paciente, para fazer o bem ao paciente. E este princípio, por este princípio, se entende que nenhum profissional deve atuar de forma a prejudicar o seu paciente intencionalmente, até como nós já sabemos, né? O médico até pode causar um evento adverso ao paciente, mas ele pode causar de forma culposa, ou seja, sem intenção, né? Como nós já vimos, pela imprudência, imperícia ou negligência, ou ele também pode, aí sim, intencionalmente, de forma dolosa, causar prejuízo ao paciente. Então, a beneficência, ela atua no aspecto de que o médico nunca deve, de forma dolosa, causar aí um evento adverso, causar um dano ao paciente. É isso que se espera, é isso que se prega, e é esse o juramento que vocês farão lá quando dá colação de grau de vocês, né? Imagino que ninguém queira ser médico para causar o mal a ninguém. Então, esse é o grande objetivo aí deste princípio. O terceiro princípio é o princípio da justiça. Quando nós falamos em questão de justiça, né, princípio da justiça nesse contexto bioético aí, é onde aponta-se para a obrigação de garantir uma distribuição dos bens e serviços. Olha só, vamos até frisar aqui, bens e serviços da saúde, né, de forma equânime. Aqui nós temos que fazer, logicamente, uma interpretação e nós temos que fazer uma análise do artigo 196 da Constituição Federal. Porque é o artigo 196 que constitucionalmente, né, institui o princípio da justiça relacionado à saúde. Olha aí. O artigo 196 diz o seguinte: a saúde é um direito de todos, pessoal. Então não há restrição, né? E um dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e outros agravos, e aí vem ao acesso universal e igualitário, às ações de serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, aos nacionais ou estrangeiros que estejam em território nacional. É isso que garante a justiça, o acesso aos bens e serviços públicos, né, relacionados aqui em território nacional. Aquilo que nós estamos observando, olha só, vamos voltar. Aqui eu coloco um termo extremamente importante. O que é equidade? De forma equânime, né? E aqui coloca igualdade. São coisas diferentes. Igualdade é garantir o acesso a todos, mas o provimento dos bens ou serviços de saúde vai ser nos limites da necessidade, né? Tanto é que a equidade é um dos princípios da saúde pública no Brasil. Então, muito se questiona e muito se critica, melhor dizendo, né, o termo igualdade no artigo 196. Mas a igualdade no artigo 196, ela é em relação de que ninguém será discriminado e ninguém será impedido do acesso à saúde pública no país, né? Agora, ela será provida, logicamente, nos termos e nos princípios da equidade. Quem mais precisa, mais tem acesso. Quem menos precisa, menos tem acesso, né? Então, são esses aspectos aí que o princípio da justiça nos traz. O próximo princípio, talvez nem precisasse aqui existir, né? O próximo princípio, na verdade, ele já vem implicitamente garantido no princípio da beneficência. Então, se o princípio da beneficência é fazer o bem,
o princípio da não maleficência é não fazer o mal, né? Mas não fazer o mal, ele possui um aspecto um tanto quanto mais amplo, né? Qual é essa amplitude? A amplitude é que, mesmo objetivando fazer o bem, o médico tem que regrar ali o quanto, por exemplo, de efeitos colaterais o paciente vai ter. Então, aquele tratamento, ele vai gerar mais benefícios ou os efeitos colaterais são mais nocivos do que os benefícios gerados por aquele tratamento. Então, o princípio da não maleficência não é só não fazer o mal, né? É, no intuito de fazer o bem, não trazer aí consequências prejudiciais mais preponderantes do que os benefícios gerados pelo tratamento, né, ali indicado pelo profissional da saúde. Então, essa relação aí da não maleficência, na verdade, é o fato de que não fazer o mal é não fazer o mal ao paciente, é não fazer o mal ao meio social, né? É sempre agir, logicamente, com as menores consequências negativas possíveis, né? Como eu disse, objetivando sempre o bem, de acordo com o princípio da beneficência. Então, a não maleficência será que compensa? Será que os danos causados pelo tratamento são eficazes em relação a esse estado clínico? Né? Não cabe aqui a hipótese da autonomia do paciente em não querer se submeter a um tratamento que vai lhe gerar consequências maiores do que os benefícios gerados por esse tratamento. É isso que significa o princípio da não maleficência, pessoal. Então, nós estudamos o princípio da autonomia, o princípio da justiça, o princípio da beneficência e o princípio da não maleficência. São os 4 princípios basilares aqui da bioética clínica, né, da bioética médica. A proteção à vida, pessoal, sempre é o auge, né? Sempre é aqui o grande objetivo da bioética. E não é qualquer tipo de vida, é uma vida em que seja mantida a dignidade, né? Lembrando que com a morte extingue-se a personalidade do ser humano, ou seja, deixa de ser um sujeito de direitos e obrigações. Mas a dignidade do ser humano permeia mesmo após a morte, até porque o cadáver também tem direito aí à preservação da sua dignidade. Tanto é que nós tivemos alterações legislativas, né, punindo rigorosamente aqueles que postam fotos, fazem selfies, né, na presença de cadáveres. Nós tivemos um caso bastante emblemático no Brasil, onde uma estudante de medicina, salvo engano, no Nordeste, não lembro agora que a região será Norte ou Nordeste, ela tirou uma selfie com uma paciente agonizando ao fundo, né, e ainda fez ali um comentário. Então, seja, tanto em vida quanto em morte, a dignidade, por quê? Porque a moral não morre, né? Como eu falo, ele deixa de ser um sujeito de direitos, ele perde a personalidade. Mas, né, o sujeito, mesmo após a morte, ainda tem a sua dignidade preservada e garantida por lei. Então, esse é um aspecto também do qual tanto a bioética quanto o biodireito, né, ela é extremamente importante, né? O quanto é importante, por exemplo, o estudo do Código de Ética Médica, né, em relação ao comportamento profissional. O professor Francisco Gerês aí, nosso querido professor Francisco Gerês, trata desse tema com vocês e é extremamente importante. O artigo 5º da Constituição Federal, como eu já citei lá atrás, ele traz para nós aí os direitos, um rol de direitos fundamentais. Até indico que todos façam a leitura do artigo 5º da Constituição Federal. É um artigo bastante amplo, mas vocês vão ver tudo aquilo que é garantido ao ser humano, né? E este rol, ele é imenso. E são direitos fundamentais, direitos indisponíveis, que visam a proteção da vida e da dignidade do ser humano. Um outro aspecto que nós devemos aqui abordar é como a doutrina trata desses direitos fundamentais e quanto a preservação aumentou relativo a esses direitos fundamentais, né, somente aí no século XX, né, a partir ali do século XVIII, nós tivemos uma grande evolução no tocante à preservação do ser humano, no tocante à preservação
da sociedade, né? Incluindo-se ali o início desse grande movimento pela Revolução Francesa de 1789, que tinha como escopo, que tinha como bandeiras lá a igualdade, a liberdade e a fraternidade, né? E isso é extremamente importante. O Loureiro, ele traz aí o conceito de que a vida é o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano e se vincula ao direito de nascer, de permanecer vivo, sendo a vida a fonte primária de todos os demais direitos, né? E além disso, todos os profissionais, e de forma mais importante aí os profissionais da saúde, a sociedade de forma geral, e ao ente estatal, a proteção da vida em todas as suas formas, né? Hoje nós temos a proteção da vida intrauterina, nós temos a proteção da vida extrauterina, que essa vida seja mantida em e com dignidade. Então, todos esses aspectos são aí extremamente importantes sobre esta concepção, sobre este aspecto. Aí, como eu digo, nós temos a doutrina que vem para reforçar tudo aquilo que nós estamos dizendo. Aplicando-se esses princípios bioéticos na atuação profissional, na atuação do médico, né? A medicina como direito está ligado intimamente à vida humana e, como tal, deve se adequar, deve evoluir e se modificar quando necessário, a fim de atender aí da melhor forma possível os anseios da sociedade. Os profissionais da saúde devem respeitar e informar o paciente, né, de acordo lá com o termo de conhecimento livre e esclarecido, o TECLE, né, o termo de conhecimento livre e esclarecido. Ou seja, é por meio desse termo, é por meio desse documento que o médico também se preserva, que o médico se protege futuramente, né, de alguma alegação do paciente dizer, olha, eu não concordei, olha, eu não sabia, né, o que foi feito comigo, o médico não me avisou. Se eu soubesse desses efeitos colaterais, se eu soubesse dessas consequências, nunca teria me submetido a esse tratamento. Então, é uma forma também de proteção do profissional da saúde. Mais uma vez, os profissionais da saúde devem respeitar e informar o paciente acerca do seu estado de saúde, bem como quais os procedimentos que serão utilizados, e caso o paciente se recuse a receber todo ou parte da intervenção, deve a sua vontade ser respeitada pela família e o profissional. É lógico que eu estou aqui falando do paciente maior e capaz, eu estou falando do paciente, né, que tem condição de autogovernar ou de governar a sua vida, daquele paciente que tem capacidade de discernimento. Então, é desse paciente que nós estamos aqui tratando, né? Pessoal, a minha preocupação como advogado, lógico que é informar vocês sobre os direitos dos pacientes, mas também de forma especial de que vocês se protejam como profissionais durante a sua atuação, né? Que vocês ajam de forma ética para que no futuro não sejam aí acusados ou até mesmo responsabilizados pelo simples fato de não conhecerem, pelo simples fato de não saberem, né? Vocês não vão poder alegar ignorância sobre a lei, não se alega ignorância, vocês não vão poder dizer, olha, eu não sabia que isso não podia acontecer, eu não sabia que eu não podia agir dessa forma, né? Não se pode, não se admite a ignorância da lei, até porque a lei é pública, mesmo que vocês não sejam estudiosos do direito, ninguém, mesmo a pessoa mais analfabeta, não pode alegar ignorância da lei. Olha, eu não sabia que não podia furtar, eu não sabia que não podia matar, eu não sabia, né, que não podia lesionar as pessoas. Eu achei que podia, não é assim que funciona. E sobre isso, existe uma preocupação do próprio Conselho Federal de Medicina e dos próprios conselhos regionais de medicina, né? Por exemplo, aí o CRM do Rio de Janeiro. O CRM do Rio de Janeiro editou uma resolução, a 196 de 96, que diz que estabelecer que todo projeto de pesquisa que envolva direta ou indiretamente seres humanos deva ser aspecto ético apreciado por um comitê de ética e pesquisa, e que toda instituição onde essas pesquisas são realizadas deve constituir um comitê, seja um hospital, uma instituição de ensino e de pesquisa, conforme eu já
informei para vocês, a Universidade do Brasil tem um CEP, tem um Comitê de Ética e Pesquisa, né, do qual eu faço parte ali dos membros, eu sou relator, e nós analisamos, então, esses projetos de pesquisa que envolvam seres humanos, né, de forma direta, né? Tanto é que nas iniciações científicas em que não se envolvam seres humanos, nós temos lá os termos, né, em que os nossos alunos declaram que será uma pesquisa meramente bibliográfica, né, de referencial bibliográfico, que não haverá uma interferência direta aos seres humanos, porque senão deveria ser submetido ao CEP, ao Comitê de Ética e Pesquisa. Uma outra resolução aí do CFM, do Conselho Federal de Medicina, é a resolução 1789 de 2006, que diz: os conselhos de medicina poderão, por decisão mínima de 11 votos favoráveis, nos conselhos regionais e de 15 no Conselho Federal, com parecer fundamentado do conselheiro sindicante, interditar cautelarmente o exercício profissional do médico. Olha, pessoal, vai ser suspenso da atividade médica, cuja ação ou omissão decorrentes da sua profissão esteja notoriamente prejudicando gravemente a população ou na iminência de fazê-lo, né? Assim como, por exemplo, médicos que recomendam tratamentos não cientificamente reconhecidos. Nada impede aí que os conselhos regionais ou o Conselho Federal possa suspendê-lo da atuação do seu exercício profissional. Então é extremamente importante, é extremamente necessário que nós tenhamos essa concepção, né? Desse médico que foi suspenso, ou até mesmo, né, quando ele ainda não foi cassado, existe uma outra questão, existe uma outra prerrogativa. Como é que ocorre a reabilitação profissional do profissional da saúde, né? E, logicamente, nós estamos falando aqui da infringência dos princípios bioéticos. São as causas notórias aí de suspensão e cassação dos profissionais da saúde, né? De cassação do registro dos profissionais da saúde. Então, o artigo 61 diz, da resolução 2023 de 2013, que decorridos 8 anos após o cumprimento da pena e sem que tenha sofrido qualquer outra penalidade ético-disciplinar, poderá o médico, né, requerer sua reabilitação ao Conselho Regional de Medicina, onde está inscrito, com a retirada dos apontamentos referentes às condenações anteriores. Parágrafo único. Exclui-se da concessão do benefício, ou seja, não pode se reabilitar, o médico punido com pena de cassação do exercício profissional. Então, se o médico for cassado do exercício profissional, ele não pode se reabilitar. Se ele for suspenso 8 anos após o cumprimento da pena de suspensão, ele pode pedir a sua reabilitação. Pessoal, é quase uma década. Então, é algo extremamente importante, é algo extremamente sério que nós estamos estudando, né? É o que vai garantir ou não aí o exercício profissional, né? Então, tanto o CFM quanto os conselhos regionais, eles agem, né, de forma concreta para evitar as violações dos abusos no atendimento para com os pacientes, ou seja, para a preservação e para o acatamento dos princípios bioéticos. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico causar dano ao paciente, por ação ou por omissão, caracterizável por imperícia, imprudência ou negligência, a culpa, né, como nós já estudamos, delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivamente da profissão médica, deixar de assumir responsabilidade sobre o procedimento médico que indicou ou do qual participou, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal, ser omisso em casos de urgência e emergência, que possam vir a causar dano aos pacientes, dentre outros, né? E é sobre esses aspectos que nós estudamos já a responsabilidade médico profissional. E aí nós concluímos, então, aqui a nossa aula, né, sobre o aspecto de que os médicos, quando atuam embasados, fundamentados e alicerçados pelos princípios bioéticos, tem uma hipótese, tem uma chance muito menor de errar, tem uma hipótese muito menor de causar danos aos pacientes, dando ao paciente a autonomia, garantindo a justiça, sendo beneficente
e não agindo com maleficência, o médico com certeza ali consegue, né, cumprir com a sua missão, consegue aí contribuir para a evolução e para o aprimoramento social no tocante à saúde. Então, sobre todos esses avanços, é onde nós temos que agir para a garantia, para a prosperidade da raça humana, né? E lembrando que o biodireito é uma ramificação do direito que, juntamente com outras ciências, e dentre elas a medicina, busca encontrar soluções para contrabalancear problemas oriundos dos conflitos que existem, né, entre a necessidade de uma evolução científica, de uma atuação e de uma intervenção no ser humano, porém, que deve acontecer sem que haja, como nós já falamos ali, a violação dos direitos fundamentais. E sendo assim, pessoal, né, hoje é latente a necessidade de ter responsabilidade, não apenas para com o presente, mas sim para com o futuro, a fim de que possa, de fato, existir, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante, pessoal. Concluindo aqui com a nossa aula, né, com o conteúdo que eu tinha para passar para vocês, vocês têm lá à disposição no Classroom, como eu disse, o questionário, respondam, porque a chamada será feita com base nos questionários respondidos. Caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira fazer algum comentário, eu estou aqui à disposição de vocês. Não havendo questionamentos, agradeço imensamente a presença de todos vocês, né? Sempre que precisarem, eu estou à disposição de vocês. Todas as demandas que são trazidas, eu busco da melhor forma possível dar uma resposta ao aluno, tentar aí uma resolução, tá? E sempre que precisarem, contem comigo, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Tudo de bom, pessoal. Um abraço. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, tchau.